Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniela e hoje na nossa aula de português nós vamos estudar o gênero textual poema. Vamos lá? Poema. Poema é um texto que expressa sentimentos, emoções e desejos de um eu lírico. É construído em versos que podem ser agrupados em uma ou mais estrofes. Explora a sonoridade e o ritmo das palavras. Pode apresentar rimas. Frequentemente emprega imagens e explora impressões sensoriais. Então, poema é um tipo de texto que a estrutura dele ele é montado em versos, construindo, agrupados em uma estrofe, pode ser uma só, uma única estrofe ou várias estrofes. Ele explora a sonoridade das palavras, e o ritmo. É como se a gente pudesse cantar aquele poema. O poema ele pode ou não apresentar rimas, tá? Não é obrigatório quando eu vou criar um poema que ele tenha rimas. E ele emprega impressões sensoriais, gosto, cheiro, carinho, esse tipo de sensação. E a gente vai trabalhar agora com o poema que nós lemos na página 52 e 53, o poema do Pedro Bandeira. Então agora, voltando ao poema do Pedro Bandeira, que fala sobre o sonho daquela criança de viver, e trabalhar no circo, nós vamos fazer as atividades. Número 1. O poeta faz uma brincadeira com as palavras, criando pares de rimas. Localize essas rimas e preencha a tabela. Então, vocês podem voltar na página 52 e 53, que é onde está o poema na nossa apostila, e vocês vão encontrar as palavras, que fazem rima. Então, aqui do lado esquerdo do quadro, nós temos aqui a palavra. Então, nós temos original, vibração, bastidores, anão, contente, melhor, fracasso. E aqui a gente vai ver quais são as rimas que o autor usou, que o poeta usou para rimar com essas palavras. Então, vamos lá. Original, ele usou pessoal, lá na primeira estrofe. Vibração, ele usou animação. Bastidores, domadores. Anão, leão. Contente, cachorro quente. Melhor, maior. Fracasso, palhaço. Lembrando, gente, que a rima é aquele finalzinho da palavra com o mesmo som. Não precisa terminar com as mesmas letras, tá? Como, por exemplo, fracasso é escrito com 2 S, palhaço é com C cedilha, mas o som que eu ouço no final das duas palavras é o mesmo. Então, vamos lembrar que rima é o som final da palavra parecido, tá? Tem muita gente que confunde e acha que a rima é quando a palavra começa com o mesmo som. E não é, quando ela termina com o mesmo som. Vamos continuar então. Cada linha do poema é chamada de verso. Nós já sabemos disso, né? Cada linha do poema é chamada de verso. As palavras em cada verso do poema Isso Sim Que é Vida, do Pedro Bandeira, qual é o formato que elas ocupam? Elas ocupam todo o espaço da linha como em uma história? Quer dizer, elas ocupam a linha toda e só quando acaba a linha que desce para outra linha? Elas ocupam só uma parte do espaço da linha como em uma quadrinha? Ou elas estão como itens de ingredientes em uma receita culinária? Elas estão separadas por um título e depois a descrição. Então, aqui a gente vai marcar a opção correta é a segunda opção, Elas ocupam só uma parte da linha. Por isso que a gente conta os versos e tem muitos, Alguns poemas, como por exemplo esse do Pedro Bandeira, porque eles ocupam só um pedaço da linha,
tá? Agora observe esses dois trechos do poema. Então, nós vamos ler primeiro aqui o trecho da esquerda. Ser um mágico eu não quero, eu seria incapaz, pois o truque perde a graça se eu souber como se faz. Tem também malabarismo, mas nem sei como fazer, e um emprego de gigante qualquer um não pode ter. Então, nós temos do lado esquerdo o verso que fala do mágico e do lado direito o verso que fala do malabarista. Número 3. Quantos versos há no trecho que fala do mágico? Então, nós vamos contar. Os versos são as linhas do poema. Então, vamos contar quantos versos tem aqui nessa estrofe. 1, 2, 3, 4. Então, nós temos 4 versos no trecho que fala do mágico. E agora, no trecho que fala do malabarista, quantos versos? 1, 2, 3, 4. Os dois trechos têm 4 versos. Observe. Aqui, olha, cada linha dessa é um verso. Ser um mágico eu não quero é o primeiro verso. Eu seria incapaz, segundo verso. Pois o truque perde a graça, terceiro verso. Se eu souber como se faz, quarto verso. Esses 4 versos formaram uma estrofe. Vejam que quando eu vou escrever em versos, eu tenho que deixar a última palavra, a palavra que eu quero rimar, tá, gente? Ela tem que ser a última aqui do meu verso. Olha aqui, olha, incapaz é a última palavra desse verso e faz é a última palavra desse verso, tá? Eu não posso continuar escrevendo aqui, não. Então, eu tenho que respeitar. Quando eu vou fazer um poema com rimas, eu tenho que respeitar. Aqui também, olha, fazer é a última palavra do verso e ter também. Senão, ela perde essa sonoridade no meio do poema, tá? Os 4 versos dos trechos selecionados para a atividade anterior formam uma estrofe. Estrofe é um agrupamento de versos. Então, agora eu vou pedir para vocês pegarem o marca-texto de vocês e grifarem. Vamos agora para o nosso último slide do estudo do gênero textual poema. Complete. O poema Isso Sim é que é Vida Boa tem quantos versos, gente? Nós contamos no dia que nós fizemos a leitura e vimos que ele tem 56 versos. E quantas estrofes ele tem? Quantos agrupamentos de versos ele tem? 9. Então, é um poema bem extenso que tem 56 versos divididos em 9 estrofes. Número 6. Marque V para verdadeiro ou F para falso. O poema Isso Sim que é Vida Boa é um texto, primeiro, que busca convencer o leitor de algo. É falso, né, gente? Ele não está convencendo a gente de nada. Ele está contando, né, uma experiência, um sonho que ele tem. Capaz de transmitir emoções por meio de uma linguagem. Verdadeiro. Ele transmite emoção que o menino tem, né? Que o poeta tem de querer trabalhar no circo, que deve ser muito legal, né? As sensações que ele tem, o medo do leão. Que apresenta narrador, personagens e enredo. Não, é falso. Um poema, ele não precisa ter enredo, ele não tem uma sequência. Eu posso falar de várias coisas ao mesmo tempo, né, sem seguir um tempo cronológico. Ele é elaborado e estruturado em versos e estrofes. Verdadeiro. Ele é um poema elaborado em versos e estrofes. Todos os poemas têm versos e pode ter apenas uma ou mais estrofes. Que conta a trajetória da vida de uma pessoa. Falso. Ele não está contando uma trajetória, não, né? Cuja função é emocionar, transmitir pensamentos e ideias. Verdadeiro. Essa é a função do poema, né? Ele emociona, ele transmite pensamentos, ideias, sonhos. E um dos temas que ele está apresentando é o sonho desse poeta, né? De viver no circo, de querer trabalhar no circo. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Nós estudamos um pouquinho mais a respeito do gênero textual poema.
Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima aula.